Ok, minha gente, voltando, são 11 horas e 5 minutos, para você que está aí na reprise às 16 horas. A gente tem reprise todo dia às 4 horas da tarde e à meia-noite, atualizando só o jornalismo. E lembrando também que, faltando 15 para o meio-dia, mais ou menos, a gente encerra a participação dos nossos amigos e entramos com o jornalismo. A Paola chegando com informações, e a Paola está na rua, aliás, está na rua agora, buscando aí notícias e informações que a gente passa 15 para o meio-dia, caso ela retorne a tempo. Então vamos nessa, cumprimentando hoje, primeiro a doutora Maristela, que já está aqui com a gente. O assunto hoje é por demais importante, como sempre. Maristela, bom dia. Bom dia, Hélio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Não é convite porque a casa é sua, então você não pode ser convidada para a sua casa. Tá? Obrigada pela essa honra. Mas você sabe que é. Doutor Luiz Ribeiro. É um prazer novamente estar aqui com vocês, e agora com a presença da doutora Maristela, que vem com seu conhecimento e sua experiência fundamentar tudo isso que nós vamos conversar. É como eu falei da vez passada, a síndrome pós-Covid, que é o tema de hoje, que mostra realmente a vanguarda que você sempre teve na questão do Covid, e isso aí a gente tem que render, inclusive, as homenagens, desde praticamente 1 ano e meio, 2 anos, que vem falando sobre isso, sempre na vanguarda, sempre buscando estar na frente. Ao contrário de muita gente, principalmente nossas autoridades, que sempre estiveram atrás, sempre correram atrás do que estava acontecendo. E essa síndrome pós-Covid também representa isso, porque é uma entidade nova, nova para nós brasileiros, coisa que na Europa já está acontecendo, já está, inclusive, com dados estatísticos, etc., etc. Mas eu queria, antes de tudo, me juntar a você, uma homenagem ao doutor Mozart Guarili, ao doutor Mozarzinho, doutor Mozart, filho do grande doutor Mozart, que inclusive me operou quando eu tinha 5 anos de idade. Doutor Mozart, lembra dele, né? Lembro. Lógico, excelente médico, um médico que deixou história nas famílias teresopolitanas. E o Mozarzinho, infelizmente, veio a falecer ontem. Trabalhou comigo na Casa de Saúde durante praticamente 18 anos. Nós tivemos um relacionamento muito próximo. Depois trabalhamos juntos na Beneficência Portuguesa também. Lamentamos muito que a família tenha um conforto que só Deus pode dar. E, como você falou, muito bem colocado, Teresópolis perdeu um lutador, um brigador, uma pessoa que sempre quis o melhor para a cidade. Isso é importante que todos saibam, e quem não sabe, quem não conheceu, uma personalidade muito forte, marcante, que, ao longo do tempo, trouxe novidades e inovou, não só nos tratamentos que fazia, mas também na forma de fazer jornalismo na cidade. Então, nosso abraço à família, nossos sentimentos, junto a você, Hélio, nessa homenagem a essa pessoa que foi tão importante para a nossa cidade. E que literalmente era muito próximo a você, até como vizinho, né? É verdade, até como vizinho. Eles eram vizinhos, mesma rua, bem próximos. Isso. E essa homenagem também, nossos sentimentos, a todos aqueles teresopolitanos que faleceram também por esse vírus que vem causando tanto mal e não vai passar tão cedo. Isso que é importante que as pessoas saibam. Embora lá fora a gente veja, até por falta de fiscalização ou falta de informação, que a vida, entre aspas, está ao normal, nós passamos, da minha casa até aqui, que são 300, 400 metros, nós passamos talvez por metade das pessoas sem máscara, mostrando que existe todo um relaxamento quando deveria ser justamente ao contrário. Mas nós vamos conversar sobre isso ao longo do programa. Já estamos conversando sobre isso, já pode ficar nisso, que aí a gente vai levar. As pessoas não estão mais respeitando, Maristela e Luiz, não estão mais respeitando. Com certeza, até porque a gente sempre falou, né? É uma questão do exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Se não existe atitude do governo, começando no governo, você não vai conseguir mobilizar a população em torno dos cuidados que precisam ser feitos.
Agora, a maior parte, muita gente está vacinada e está achando que está tudo bem. Olha, Tarcísio Meira está aí para mostrar exatamente o contrário. Ele foi vacinado, teve as 2 doses de vacina e acabou falecendo anteontem. Então, mostrando exatamente os cuidados que nós temos. Nós temos os cuidados. A vacina veio para nos ajudar e está ajudando. Mudou-se a curva de mortes, realmente caiu, mas a curva de casos vem subindo. E vem subindo por uma série de razões. Mas a principal é a variante Delta. O pessoal, não, agora é a variante. Não é só a variante. É a variante e a variante das pessoas que até então tomavam cuidados maiores, e agora não, acham que está tudo bem, que está tudo ok, que está tudo resolvido. Acabou. Não, não acabou, gente. Muito pelo contrário. Nós estamos vivendo agora, e se não tivéssemos a vacina, nós estaríamos numa situação muito, mas muito pior que a primeira onda, há 1 ano e meio atrás. Estaríamos numa situação muito pior. Muito mais pessoas morrendo, muito mais pessoas em CTI, muito mais pessoas internadas. Me assustou quando eu li ontem no jornal, o Diário de Teresópolis, o secretário de Saúde dizendo que o gabinete de crise vai ter que se reunir de novo para poder ver se vai reabrir. Ora, gente, gabinete de crise é para ficar o tempo todo aberto, o tempo todo funcionando, 24 horas por dia. Precisa estar oferecendo às autoridades informações importantes e estratégicas para que não aconteça o que está acontecendo agora, uma curva ascendente de transmissão. Como eu falei, a curva de mortes vem caindo por conta da vacinação. Ótimo, mas a curva de transmissibilidade vem aumentando. Isso quer dizer o seguinte, mais pessoas vão se contaminar, mais variantes vão aparecer, e esse vírus, que já era para estar realmente reduzida, a quantidade de pessoas contaminadas teria que estar reduzida, tende a ter um platô muito alto. Ou seja, as pessoas vão continuar se contaminando. Para ter uma ideia, há 3 semanas ou 4 semanas atrás, meu Zap silenciou na questão, o WhatsApp, né? Silenciou na questão do Covid. E agora voltou novamente a atividade de pessoas chegadas a nós, ou pessoas conhecidas, ou pessoas que buscam e conseguem o telefone, dizendo que estão novamente contaminados pela primeira vez ou pela segunda vez. Isso também é uma coisa importante. Por que da segunda vez? Por que a pessoa se contamina 2 vezes? Não era para ter? Não. A verdade é que nós somos com um bebê no colo ainda. 1 ano e meio de pandemia, 2 anos de pandemia, nós ainda não conhecemos a fundo a fisiopatologia. Quer dizer o seguinte, a forma com que esse vírus ele atinge o ser humano, já temos a ideia, mas não temos a certeza, e depois, como ele, na mutação, ele consegue ultrapassar as barreiras que nós produzimos em termos imunológicos. Isso ainda o mundo está estudando. E aí apareceu depois desse tempo de pandemia, começou-se a perceber, né, doutora, algumas coisas importantes, algumas coisas que antes não aconteciam. Pessoas que já tinham algum probleminha de memória, às vezes falhava aqui, falhava ali, são o que a gente chama de problemas cognitivos. De repente, a memória teve Covid, algum tempo depois, a memória começou a falhar muito mais. A fraqueza muscular, a dor muscular, e as pessoas até pensam, imaginam, que não ficaram boas, estão com Covid ainda. Né? Muita gente me pergunta, doutor, eu estou com Covid ainda? Não é possível, porque eu já peguei Covid há 6 meses atrás e continuo com as mesmas dores que eu sentia, a falta de paladar, a falta de olfato. Eu continuo com isso? Não, isso já é o que nós chamamos a síndrome pós-Covid, o Covid tardio, as sequelas que esse vírus, essa reação inflamatória causada por esse vírus é capaz de fazer. Ok.
O doutor Luiz Ribeiro analisou aí o momento que a gente está vivendo, né? As pessoas relaxaram, por completo, as pessoas relaxaram. Aí a pergunta, a psicóloga, né? Esse momento que a gente está vivendo, doutora, por que as pessoas estão assim? E já chegou aqui um comentário da Mirtes, no mínimo, para a gente debater o que a Mirtes está dizendo aqui. Por que as pessoas estão fazendo isso? Acabou o perigo? Nós citamos aí o caso do Tarcísio Meira, mas tem vários casos que já vacinados a doença pegou. Ele foi agora, tá muito em ênfase, porque ele é uma figura pública. Sim. Se for falar, tem o Luciano Zafira internado até hoje, também vacinado, e pegou novamente. Ele já teve o vírus e foi reinfectado. Mas as pessoas ainda têm aquela síndrome, né? É coisa de brasileiro. Primeiro, a rebeldia. Segundo, não vai acontecer comigo. Isso é coisa de ganhar voto. Eu tenho ouvido muito isso. Às vezes, você vê as pessoas no lugar que não entram, não querem passar o álcool na mão para adentrar algum lugar. Gente, para de palhaçada. Isso já quase 2 anos, isso já não faz mais efeito. Como assim não faz mais efeito? Claro que faz, está aí. O doutor Luiz falou muito bem. Nós viemos aprendendo a cuidar da Covid com ela instalada. Ninguém ensinou a gente como fazer, não tinha protocolo nenhum. Não tinha nenhum procedimento, nada. Nós tivemos que ir aprendendo. E não adianta trazer de fora, porque o nosso país tem um diferencial climático. O nosso povo também tem um diferencial. Nós somos diferentes também, assim como cada lugar do mundo. Então, as variantes em cada lugar vai ser de um jeito. O que acontece lá fora não significa que vai acontecer exatamente do mesmo jeito aqui. Mas as pessoas estão cansadas, eu diria, sabe? Estão cansadas de não ter trabalho, isso eu ouço muito. A parte de depressão tem aumentado absurdamente. Por outro lado, o pânico também. Tem pessoas que agora assim, já tiveram Covid, mas com medo de se reinfectar, ou não tiveram, não querem sair de casa. É todo um protocolo absurdo para pegar uma comida que é entregue. Tem que ter o protocolo? Tem que ter. Mas a gente não pode levar isso num extremismo, porque é isso que está adoecendo as pessoas na parte emocional. As pessoas estão, infelizmente, adoecidas. Eu tenho aqui um comentário que, dentro até do que você falou, eu vou continuar com você, eu vou falar o que a Mirtes comentou aqui, e logo depois o Luiz Ribeiro também comenta em cima do que a Mirtes falou. Ela diz o seguinte: Mirtes Moro, não conhecemos o vírus, mas querem meter vacina para dentro. É estranho. A pergunta é: com vacina é bom ou ruim? Sem vacina é bom ou ruim? Né? Então, assim, a rebeldia agora não é o momento. Agora é o momento de acreditar, sim, na ciência. Nós temos pesquisadores que estão aí há anos tratando de várias doenças, de vários vírus, e nos ajudando. Então, a gente tem que acreditar na ciência, ela está aí para isso. Senão, não existiriam os médicos, não existiriam os remédios. A gente não tomaria e, enfim, seria como antes, morreria e ponto, acabou. Mas por que as pessoas ainda não acreditam? Eu acredito que seja ideologia. Não tem um outro motivo. Não tem outro motivo. Mas, assim, o doutor Luiz falou que as pessoas estão perdendo a memória. É fato. Eu estou aqui com meu celular aberto, porque eu pesquiso muito antes de vir. Né? Tem uma Agência Brasil publicou no dia 10 de fevereiro agora, de 2021, que a Covid deixa disfunções cognitivas em 80% dos pacientes, diz o estudo. O Hospital Sírio-Libanês também diz que o quanto essa doença, a síndrome pós-Covid, está fazendo estrago. A parte cognitiva, as pessoas, o relato que eu tenho as pessoas têm a memória de longo prazo. Então, ela lembra muita coisa de lá de trás. Mas, por exemplo, à noite ela pode não lembrar o que comeu no almoço. Ela pode não lembrar se comeu, inclusive. E ela fica se questionando. Pô, mas está acontecendo isso comigo? É uma disfunção. É o problema neurológico que traz. Nós temos cefaleias aí, pessoas que vão conviver ainda por muito tempo. A parte motora, extremamente afetada. Tem pessoas que estão aprendendo a andar novamente.
Então, as sequelas do que o Covid tem deixado é muito grande. E as emocionais, não só no indivíduo que tem, como na família. Porque ele tem que. Eu tenho um adulto na minha frente que eu trato como um bebê, que eu tenho que trocar fralda, que eu tenho que dar banho, e eu tenho que alimentar, porque a força do braço perdeu tanta massa, ele não consegue levar a colher à boca. Então, gente, é uma coisa muito séria. Doutor Luiz, não conhecemos o vírus, mas querem meter vacina para dentro. Estranho. Mirtes Moro. Não, não foi exatamente isso que nós falamos, não, Miss. O vírus é mais que conhecido, né? Nós não sabemos as consequências dele ao longo do tempo. Agora, os números estão contra você, Miss. Os números, as estatísticas estão contra você. Infelizmente, estão contra você. Em estados, a gente pode citar o Brasil mesmo, né? O número de casos, tanto de infecção quanto de morte, vem caindo ao longo do tempo, depois que começou-se a vacinar em massa. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos para outros lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, nós tratamos, inclusive, da vez passada. Os estados que a vacina, as pessoas buscaram as vacinas, o número de casos caiu muito. E o Missouri, por exemplo, que a gente falou até que o governo estaria dando $300 para a pessoa se vacinar, estimular as pessoas a se vacinarem, é o estado que menos vacinas foram aplicadas e onde o maior número de pessoas foi infectada e teve o maior número de mortes nos Estados Unidos. Então, os números, infelizmente, estão contra você nessa. E, como a doutora falou muito bem, nós estamos tratando aqui da forma de ciência, não de ideologia. O negacionismo, ele existe e sempre vai existir em todos os lugares do mundo, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo. Mas nós não podemos negar evidências. E as evidências estão claras, absolutamente claras para todo mundo ver. A partir do momento que se vacinou, inclusive houve aquela experiência não, uma conduta feita numa cidade de São Paulo, pequena cidade, onde toda a população foi vacinada e o número de casos de transmissão e de casos caiu assustadoramente. Foi a quase zero. Teve dias lá que foram 2 pessoas contaminadas, quando antes dessa campanha que fizemos, de vacinar todas as pessoas, em todas as faixas etárias, chegava a 50 a 100 pessoas por dia. Passou a ser 2. Então, eu acho que a ciência ganhou de você mesmo. Nessa ganhou e ganhou de goleada. Agora, é fundamental, e a gente vem falando, a vacina ideal é aquela que está no teu braço. Aquela que está na prateleira não serve para nada. Serve como enfeite, serve como adorno. Agora, aquela que está no teu braço, aquela te faz um bem, aquela realmente faz com que você tenha mais confiança, mais tranquilidade, mas nós não podemos esquecer das medidas não medicamentosas. Medidas são essas, que são fundamentais. Álcool gel na mão, máscara e se abster do convívio de muitas pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar, principalmente em ambientes fechados. A aglomeração está mais do que comprovada, até por conta dessa variante Delta que apareceu. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje é o estado que mais casos de transmissão nós temos, porque a variante Delta está aqui. A variante Delta realmente entrou no Rio de Janeiro, achou no Rio de Janeiro o seu ambiente. E quando a gente fala Rio de Janeiro, a gente fala Teresópolis também. A curva de transmissão de Teresópolis vem aumentando, como a gente colocou. O estado do Rio, a curva de transmissibilidade vem aumentando, porque essa variante, diferentemente das outras, ela tem, por exemplo, o primeiro tipo de vírus, que foi o SARS-CoV-2, quando começou, uma pessoa podia contaminar 3, 4. A variante Delta, meninos e meninas, e telespectadores, Hélio, doutora,
pode contaminar até 20, 30 pessoas. Uma pessoa só contaminada pode contaminar 20, 30 pessoas. Então, houve esse aumento absurdo. A doutora falou um dado importante. 80% das pessoas que contraíram Covid, olha bem, eu vou colocar de uma maneira bem devagar para você entender. 80% das pessoas que pegaram Covid em todas as suas formas, tanto aquelas que as obrigaram a internar em enfermaria, quanto aquelas que foram obrigadas a internar em CTI, quanto aquelas que tiveram casos, sintomas leves, e também naquelas que foram assintomáticas. 80% dessas pessoas têm algum sintoma da síndrome pós-Covid, que são muitos. Oi? A gente pode dividir em 2 blocos grandes. O primeiro bloco é aquele das pessoas que têm comorbidades. Comorbidades a gente chama a hipertensão, a diabetes, as dores no corpo, que já vinham antes do próprio Covid. Então, e as miocardiopatias, as doenças de coração, todas elas que pegaram Covid, seu problema piorou. A diabetes piorou, a hipertensão piorou, a miocardiopatia piorou, as dores no corpo pioraram, o esquecimento piorou e vai por aí fora. A cefaleia, que é um dos sintomas importantes do Covid, piorou. Todos esses sintomas pioraram. E o outro grupo, que é o grande grupo, né, que a gente separou em 2, um com comorbidade e um sem comorbidade. Pessoas que não têm nada, que não tinham nada e que pegaram Covid, desencadearam algum desses sintomas. E o principal deles são os transtornos neurológicos cognitivos, que desencadeiam processos múltiplos. E a explicação é simples, né? As mitocôndrias são pequenas partículas que existem dentro das nossas células, elas fazem com que aumente a nossa resposta imune, a resposta tanto imune quanto as respostas físicas, emocionais, ela faz essa mediação. Essa mitocôndria, no caso, quando você pega a Covid, ela começa a diminuir a sua atividade. E é por isso que você precisa tomar atitudes. Atitudes essas que elas têm que ser multidisciplinares. Quer dizer, não adianta você, eu estou com dor de cabeça, só ir no neurologista. Não, se não der nada no exame, você tem que ir ao psicólogo, você tem que ir ao clínico, você tem que ir ao fisioterapeuta. Meu paladar sumiu. Você tem que ir ao clínico, você tem que ir ao fisioterapeuta, você tem que ir ao psicólogo. Isso é fundamental. Em muitos lugares do Brasil, graças a Deus, em muitos lugares do Brasil, já existem equipes multidisciplinares. É importante o especialista, é fundamental o especialista, mas é também fundamental que os governos entendam que é necessário, e aqui nós temos a FES, a gente apela para isso, precisamos ter centros à disposição da população simples, humilde, para que as pessoas sejam atendidas por equipes multidisciplinares. Porque a fraqueza muscular, por exemplo, a perda de massa magra, ela pode representa atrofia, ela pode fazer o que a doutora acabou de falar, que as pessoas não conseguem nem se alimentar. Imagina andar, imagina trabalhar, imagina levar seu dia a dia. Nós estamos falando de qualidade de vida. Isso é que é fundamental. Voltar imediatamente à qualidade de vida, Hélio. Precisa. Você imagina, você passa por um susto de ter pego o Covid e depois continua sem poder ter a sua atividade normal. Você quer voltar a trabalhar, você quer voltar a produzir e não consegue. Tem pessoas que não conseguem voltar a produzir como produziam, justamente por conta das manifestações causadas por esse vírus. Ok, doutor. É que eu tenho que ir para a Maristela também. Sim, lógico, desculpe. E tem também uma falta até de educação mesmo, né? Acho fundamental que a doutora se manifeste. E eu quero saber da doutora Maristela, mas é depois do comercial, porque eu tenho um bloco de comercial agora, e tem participação aqui das pessoas também.
Anivaldo aqui dizendo, por causa de pessoas que não acreditam na ciência, é que estamos vivendo esse caos. Estamos aqui em casa já vacinados e aguardando a vacina chegar para as crianças. Gilberto Dias está aqui com a gente. Bom dia, Hélio. Bom dia, doutor Luiz Ribeiro. Bom dia, doutora. José Carvalho. Bom dia, doutor Luiz. Zé do Lago em Vieira. Já tomei a segunda dose. O Gilberto voltou à volta do aumento dos casos de Covid, mesmo com o avanço da vacinação, é preocupante. Me dá um comercial rapidinho, eu já vou deixar a pergunta para a doutora Maristela, lembrando que a gente tem ainda mais 15 minutos para a gente fazer o bate-papo. O momento que a gente está vivendo, o pós-Covid, as pessoas que estão se recuperando, mas a cabeça das pessoas está muito doente. Como cuidar da cabeça nesse exato momento? Vamos ouvir a doutora Maristela e o doutor Luiz Ribeiro. A gente volta já, é rápido.